Olá pessoal, mais um programa Mil Sax Cast e Mil Sax TV é o programa, mas temos duas modalidades, Mil Sax Cast, que é o podcast, e Mil Sax Visita, que é aquele que Mills vai visitar os amigos, personalidade, e fazer entrevista num local de origem, seja residência, seja num bar, como for. E segue nós lá no canal Mil Sax TV, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você fique atento a todos os convidados que nós estamos chamando aqui para levar o melhor para você, seja no teu conhecimento, seja o que for que você queira adquirir aqui nesse programa. Então é isso que a gente sempre está aqui para levar para você a melhor, seja um empresário, um pastor, alguém que quer levar uma mensagem para você. Então é esse o intuito do nosso programa. Siga nós e se inscreve no canal. E hoje eu estou com um convidado super especial, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas aparentemente, Deus nos uniu, parece que é 30 anos que eu conheço ele. Glória a Deus. E só bênção, o homem é pastor, profeta divino, pode ter certeza que Deus usa esse homem. E nós temos projetos aí que estamos projetando juntos, e graças a Deus, até o momento, Deus nos trouxe até aqui e vai nos levar adiante. E eu quero receber com muito amor e carinho esse amigo, pastor e profeta Nobre. Amém. Amém, pastor? Seja bem-vindo ao nosso programa Mil Sax Cast. Isso, é muita honra estar aqui com você, com a sua audiência, esse público maravilhoso, porque você é uma pessoa amável. Né? Amém. Você é carinhoso, você é acolhedor. Então, assim, há uma unção em você. Amém. Então, assim, por mais que as situações possam vir, Deus sempre te dá a solução. Então, eu costumo dizer, sempre tem uma saída. Você pode não encontrar facilmente, mas que há uma saída, há. E todas as saídas vêm do Senhor. Sabe por quê? Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. E nós teremos aqui a vigília unção profética, sexta-feira, de 9 à meia-noite. Você não pode perder um momento de unção na sua vida, porque a unção profética, ela é disruptiva. E eu quero lhe pedir permissão para me ler 2 versículos da Bíblia acerca disso. À vontade, pastor. Aqui no livro de 1 Samuel, nós temos escrito, e a minha versão é a King James, está escrito 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 e 7. Samuel diz para Saul: neste momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terá manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Amém, pastor. Amém. Começar um programa já com uma mensagem dessa bíblica, com a unção de Deus nesse lugar, nesse momento, usando o Senhor como profeta, muita bênção na minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a cada dia na minha vida. A sua presença, Torikamanai, todos nós temos uma energia, uma força, né? Tudo está no ar. Então, assim, você é aquela pessoa que a gente encontra e não dá vontade de sair. Você lembra aquela célula na sua casa? Lembro. Rapaz, eu fiquei impressionado, mas quando eu saí de lá foi que eu fui pensar. Todo mundo quer saber o que é, mas é necessário falar. Nós começamos ali 8 horas da noite. E aí terminaria de 9h30 para 10 horas. Seria 1h30 mais ou menos. Sim. E 4 horas de célula e ninguém queria ir embora. Aquela casa é ungida. Amém. É uma unção que permeia o ambiente. Eu não sei se é a alegria, se é o amor, se é a unção, se é a paz. Eu só sei que ninguém queria ir para casa. Rapaz, que mistério é aquele? Mais de 4 horas numa célula ali. E ninguém queria ir embora. Ninguém olhou nem pro relógio. E aí a gente só percebeu a hora quando saiu. E foi mais de meia-noite. Mais de meia-noite. Foi uma vigília, praticamente. Então, assim, foi muito legal. Foi muita presença de Deus. É isso, pastor. Eu procuro buscar sempre a presença de Deus todos os dias, quando acordo, quando vou dormir. Agradeço pelo dia. E eu acho que é isso que a gente, quando está se alimentando espiritualmente, Deus a cada dia vai alimentando mais ainda aquilo que a gente busca, né? É verdade. E a Bíblia, ela é um livro de mistérios. E nós temos que compreender, a Bíblia fala de Deus.
A Bíblia fala as histórias dos homens de Deus. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que as coisas reveladas pertencem aos homens e aos filhos dos homens, e as coisas encobertas pertencem a Deus. Então Deus ele estabelece revelações. Então a Bíblia não é um livro para a gente decorar, é um livro para a gente conhecer, é um livro para a gente viver. Vivenciar, né? No dia a dia. E esse texto que eu acabei de ler, ele é Samuel aconselhando e determinando a Saul que ele vai se encontrar com os profetas. Porque o ambiente profético, ele traz uma transformação. Sim. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está presente. Não existe profecia sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é profético. E o dom profético, ele é potencialmente para todos. Porque tem o dom profético e o ministério profético. Há uma diferença, não é? Na medida que o dom profético ele é um fluir do Espírito para exortar, para corrigir, para edificar, o ministério profético ele é um ministério, é um ofício que trabalha para o desenvolvimento da igreja, para o estabelecimento da igreja. O ministério profético trabalha para a edificação dos homens que fazem a obra de Deus, da liderança da igreja. Não que também o ministério profético não profetize, ele profetiza também. Chose Menaheas. Então, assim, o Senhor vai derramar uma unção e uma graça em quem estiver assistindo esse programa hoje. Porque nós vamos fazer uma oração no final. Sim. E essa oração, ela tem unção. Chose Menaheas. E o Senhor vai abençoar. E as pessoas vão te dar a resposta dessa oração. Amém, eu creio. E eu aproveito esse ensejo. Você deixa os comentários aí fixado. A gente vai deixar a opção de você deixar o seu comentário sobre toda a mensagem que o pastor está deixando aqui. Alguma pergunta que você fizer, posteriormente a gente vai responder a vocês. Tanto a gente como o pastor também posteriormente vai responder a você, a sua pergunta. Não é isso? Sim, com certeza. E aproveitando o ensejo, pastor, antes de começar com a minha primeira pergunta, eu queria chamar os meus colaboradores. O senhor pode tomar uma água só enquanto eu chamo os nossos colaboradores? Você que não comprou a sua casa aqui em Orlando e aqui na Flórida, vocês precisam conhecer a Premium Realtor Group USA, do meu amigo Paulo Alves. Ele é broker e é realtor. Eles dá todo o discernimento para que você, todo o conhecimento para você comprar a melhor casa, na melhor localidade que você sonha, seja casa de vacation, seja casa para aluguel, né, como dizendo assim, e também a casa dos seus sonhos que você quer construir. Eles têm toda uma plataforma que vai dar toda a assistência para você. Procura a Premium Realtor Grupo USA. É o seu broker aqui em Orlando e aqui na Flórida. E também quero falar para você que não tem o seu contador, que quer abrir a sua empresa, que quer ter um controle mensal para ter os seus taxas tudo informado durante o ano, você tem que saber da Infinite Tax Business Service. É do meu amigo Jean, ele está instalado aqui agora em Orlando, eles têm em Massachusetts e agora aqui na Flórida. Vocês precisam conhecer, ter o seu contador aqui na Flórida, é a Infinite Tax Business Service. É do meu amigo Jean e da minha amiga Jéssica. A sua gráfica em Orlando, você precisa conhecer, pastor, a gráfica em Orlando, aqui faz essa caneca personalizada, Eu a estou laser. precisando de uma gráfica. Pronto, a Speedmax é a gráfica que o senhor tem que procurar e conhecer, ó. Eles fazem material a laser, o seu material gráfico, essa mesa, todo esse material gráfico para o seu evento, para a sua igreja, para os seus business, procura a Speedmax do meu amigo Leandro, aqui em Orlando, é a melhor gráfica para você. E também temos a New Way Pools, é a sua piscina construída aqui na Flórida, aqui em Orlando também temos também a New Way Pools, para você construir a sua piscina linda, maravilhosa, receber seus amigos, familiares. Você procura a New Way Pools, que é a melhor empresa de piscina aqui na Flórida. E voltamos aqui com o meu convidado muito especial, o meu pastor. Pastor, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: como foi o chamado para o ministério profético? Houve algum momento específico que o senhor sentiu essa unção? Rapaz, que pergunta inteligente. E eu vou lhe dizer, nunca ninguém me fez essa pergunta, mas ela é de uma sabedoria tão profunda, e se você souber que essa pergunta vai produzir uma resposta que muita gente gostaria de receber. Amém, amém. Eu vou lhe responder. Olha que você perguntou para mim, repita, só para mim frisar para as pessoas o ponto real das coisas. Vai, diz. Vamos sim. Como o seu chamado ministerial profético, houve algum momento específico que o senhor sentiu essa unção?
Sim. E na hora que eu senti a unção, eu pensei o passado, coisas que eu não tinha entendido. Uau! Entendeu agora Entendi. A questão da resposta? Entendi. Quando você receber a unção profética, você vai ver que na sua vida muita coisa fazia sentido e você não percebia. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Perfeito. E a unção vai te tornando um homem espiritual. E o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E aí, quando você começa a discernir, você discerne o que você está vivendo e discerne o que passou. Então, quando a unção profética chegou na minha vida, eu comecei a ligar os pontos de muitas coisas que eu tinha vivido, vivenciado, mas eu não compreendia. Então, a sua pergunta é muito inteligente por isso. A questão da unção profética, esse chamado profético, ele traz um discernimento, ele traz um clareamento, traz uma inteligência espiritual e atiça a sua memória. E você vai começar a entender coisas do passado que você não compreendia que eram espirituais. Perfeitamente, é isso aí. Às vezes você não entende, mas quando tem um chamado, você começa a entender aquilo que Deus quer mostrar para você. Concorda? Perfeito. Sem falar do futuro. Sem falar do futuro, Que isso é o aí. melhor. E a segunda pergunta que eu quero fazer ao senhor, qual foi a experiência mais marcante que você viveu como pastor e profeta? Milson, eu vou te falar algumas coisas. É pertinente essas perguntas, né? É muito pertinente. Agora, para a glória do Senhor, eu recebi muitas profecias de profetas e de profetisas que se cumpriram. Sim. Eu tive muitas experiências proféticas, inclusive fui para a China, e nessa viagem na China eu tive grandes experiências proféticas. Mas tem algo que me chamou a atenção, porque envolve muitas coisas do reino de Deus. Sim. E aí eu vou selecionar essa aqui agora, certo? Certo. Eu conheci um homem de Deus, que esse homem, ele andava de forma impecável. Gravata, paletó, sapato bico fino, engraxado, o homem era polido, nos trinques, um homem ungido, orava em línguas, cheio do Espírito Santo, pregador da palavra, pastor, pregava nas praças, igrejas, em delegacias, presídios, vamos fazer a obra, o homem era um guerreiro de Deus. Sim. E aí eu passei 4 anos sem ver esse homem. E um dia, eu, com a minha esposa, eu marquei com a esposa dele de passar na casa deles, e nós iríamos para uma pregação que ela ia ministrar, eu só iria acompanhar. Quando eu chego na casa deles, a mulher tinha acabado de sair, e eu chego com a minha esposa, estacionei o carro e fui andando. Quando eu vou chegando na casa daquele homem, aquele homem vem chegando na casa dele. E a mãe dele estava ali, à porta. Quando eu vi aquele homem, eu fiquei estarrecido. Eu disse, pastor, e disse o nome dele. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu olhei para minha esposa não o conhecia. Sim. Eu tinha conhecido aquele homem. O homem estava como um mendigo. Uau, passou na minha cabeça aqui. Uma roupa totalmente no corpo, assim, como se estivesse há meses com aquela roupa. Aí a mãe dele disse que ele dormia na rua, 3, 4 dias na rua, passava 5, 6 dias sem comer. Ele dormia nas calçadas, nas coxias, nos asfaltos. Quando eu vi aquele homem, eu fiquei assim, disse, Senhor, esse é o pastor. Aí eu comecei, a memória dele veio todo aquele filme, e eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Senhor, esse homem pregava a tua palavra, esse homem é ungido, ele tem uma chamada, e eu vi aqui na igreja quantas vezes ele pregou, eu assisti as pregações, quantas vezes ele orou, e eu estava junto também, orando também. Meu Senhor, o que é que está vendo, o que é que está acontecendo? E o evangelho, e as pessoas vão apontar isso. Só que daqui, isso tudo muito rápido, a nível de pensamento. Sim. Quando eu pensei isso, assim, coisa de segundos, o Espírito Santo disse, entra para orar. E chama ele para orar. Eu só disse assim, pastor, vamos orar? E naquele momento, ele concordou. E a mãe dele abriu a porta ali, nós entramos na casa dele, fomos orar. 4 pessoas. Eu, a minha esposa, a mãe dele e ele recebendo a oração. Quando eu comecei a orar por aquele homem, eu tive uma visão, não foi uma manifestação de um demônio nele, que a gente sabe que isso acontece rotineiramente, infelizmente. Eu vi um demônio, tive uma visão espiritual de um demônio atrás dele, maior do que eu, assim, esse demônio tinha os olhos amarelados e era alto, grande.
E aí eu tive que levantar a cabeça para encará-lo. E ele disse, você vai orar por ele? Ele é desprezível. Mas você não tem coragem de tocar nos pés dele. Eu fui lá, toquei nos pés dele. Você vai orar por ele, mas você sabe as consequências. E o Espírito Santo disse, não escuta nada, ora em línguas. E eu comecei a orar em línguas. Chos, chamanai, res, tuilai. Mas a minha memória era, Senhor, tem compaixão desse homem. Aqui. Cura ele. Senhor, liberta ele. O Senhor está vendo essa guerra. Senhor, e o Espírito Santo, ora em língua. Continua orando em língua. Não para. E eu, Chos, namanai, res, tuilai. O Senhor, abarcefor, yamaná. Não dei uma palavra na minha língua nativa, que é o português. Chos, rosh. E ali, Chos, rosh. E eu fui ministrando, uma oração de ministração. Eu senti que era o Espírito Santo ministrando na vida dele. Passou assim alguns minutos, 6, 7 minutos. Terminamos de orar. Aquele homem começa a orar em línguas. Uau! É Deus tremendo, velho. Espírito Santo. E o melhor. E aí nós tínhamos um compromisso, abraçamos ele e fomos para o compromisso. Depois de 30 dias aproximadamente, nós passamos ali as imediações. A minha esposa disse, amor, vamos lá na casa do pastor fulano de tal, aquele que você orou, que eu quero falar com a mãe dele, tudo. Tá. Quando nós chegamos lá, a mãe dele procura a minha esposa e diz, irmã, pastora, Erielza, falando para minha esposa, depois que seu marido orou pelo meu filho, nunca mais ele bebeu. Já estava com 30 dias. E hoje está com 3 anos sem álcool, sem drogas, sem dormir na rua, dormindo em casa. Aí você perguntou, o que é que me chamou a atenção? Quando eu saí dali, e eu vi toda a cura dele, a libertação, eu comecei a falar com Deus, Senhor, por que o Senhor libertou aquele homem? Como foi esse processo? No sentido de querer saber o porquê e como Deus opera. Que isso é um trabalho que um profeta tem que fazer, para ele crescer e amadurecer diante de Deus. E aí o Senhor falou assim, a tua compaixão. A tua compaixão. Eu tive uma compaixão por ele porque eu fiquei chocado. Ninguém me falou. Quando eu vi, eu fiquei tomado de compaixão. Sim. E eu invoquei a Deus. Eu disse, Senhor, tipo assim, eu fiquei com compaixão, mas eu senti que eu não podia fazer nada. Desculpa eu falar, sendo real assim. Eu disse, Senhor, vir de cima, tem que vir de Deus. Porque a Bíblia diz, sabe o que? Lá no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, está escrito assim, João 3, 27. O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for concedido. E ali, eu orei com fé, com amor e compaixão. E Deus operou e aquele homem foi curado e liberto imediatamente. Amém. E nunca mais ele... Lógico, uma vez eu orei também, vou deixar para outra oportunidade, uma cura imediata de câncer foi algo assim tremendo também. Só para ilustrar, esse meu amigo, ele estava cadeira de rodas, hemodiálise, quimioterapia, internado. E nós fomos orar por ele por uma direção do Espírito Santo, porque eu confesso e peço até perdão a Deus nesse momento de novo. Eu não queria nem orar por ele, eu estava assim, muito cansado, eu tinha virado a noite acordado e eu orei por ele numa noite, disse que no dia seguinte, e eu não fui, fiquei ali virando e o Espírito Santo me incomodando, e aí foi um mistério grande que noutra oportunidade eu encontro. Sim. Eu quero me ater a esse momento. Então, quando você ora por alguém com amor, com compaixão, porque a oração, Milson, ela não é um simples balbuciar de palavras, não é simples você falar. A oração, ela tem amor, ela tem que ter compaixão, ela tem que ter fé. Isso. Para tocar Deus. Então, assim, Deus, ele olha para nós. A oração tem um mistério. Você ora, você se entrega para Deus, porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Isso, perfeito. Mas o Senhor nos devolve melhor. Esse é um dos mistérios da oração. Sempre que você orar, Deus vai te devolver melhor. E eu quero te falar que a vigília no som profética, que será agora sexta-feira, de 9 à meia-noite, haverá um momento disruptivo. Nós vamos orar por todas as pessoas que forem lá. Todas! Ninguém vai sair de lá sem receber oração. Uau, muito vai legal. ser um momento disruptivo. Um momento de cura, de libertação, um momento de tomada de posse, um momento de conquista de terra. Porque aqui nós estamos numa terra para ser conquistada. Jesus mesmo disse o quê? Eu venci o mundo. Então o mundo é um lugar para ser vencido. Isso. Então há uma unção de poder, há uma unção de domínio, há uma unção de permanência. Há vários tipos de unção. Tem 7 tipos de unção. Aqui, se eu puder falar, eu só vou falar sobre 2 ou 3, no máximo que o tempo Fica à vontade. Há muita coisa para se falar sobre unção. Só posso dizer que a unção profética, ela produz em nós uma comunhão com Deus capaz de trazer
uma ministração de cura, de libertação, porque ela nos dá uma consciência de Deus. Sim. Os profetas, eles falavam em nome de Deus. E eles falavam pelo Espírito. E ainda hoje eles falam. Então, o Espírito sopra. Então, essa presença de Deus, quando a gente tiver faltando aí uns minutinhos para a gente concluir, Sim. você me avisa, vamos fazer uma oração. Amém, vamos Chose sim. e amados. E essa oração, você vai perceber que há uma unção nessa oração. Eu creio. E essa unção, ela é uma unção de presença de Deus. A unção de presença de Deus, meus, eu vou te fazer uma pergunta que você permite. Permite, sim. Quando nós oramos e nós conseguimos, aqueles momentos que nós tivemos de oração e ministração, eu orando por você, você sentiu uma presença de Deus? Sinto a presença, sinto calma espiritual, sinto unção, sinto algo diferente. Glória a Jesus. Pronto, isso aí é unção de presença de Deus. O que é unção de presença de Deus? O ministro ora e quem sente a presença é quem está recebendo a oração. Isso. Então, esse é o mistério. Chose e amados. O mistério de Deus é trazer para nós uma unção de presença de Deus. Porque o que é a unção? A unção é o poder operante de Deus. Em Efésios 3:20 está escrito que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E que poder que opera em nós? É a unção. Jesus disse as últimas palavras de Jesus antes dele subir aos céus. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você perceba, recebereis poder quando descer em você o Sim. Espírito Santo, você vai receber o poder. Então você vai ter o Espírito, aí você recebe o poder. Você vai ter o Espírito, você vai receber a unção. E a unção, ela pode ser aumentada ou diminuída. Esse é um dos mistérios de Deus. Entendi. Mas vamos lá. Vamos continua. lá. E como essa unção profética, né? Ela moldou a sua vida e a maneira como você lidera a sua congregação. Rapaz, que pergunta linda. Coisa maravilhosa estar aqui com você. Amém, Porque essas amém. perguntas aí, eu posso te dizer uma coisa, Amém. foi guiada pelo Espírito Santo. Eu creio, porque eu peço a ele sempre antes de fazer qualquer outra coisa. Você é um homem ungido e dirigido pelo Espírito. Amém. Porque eu vou te falar uma coisa. Você foi na minha casa. O Espírito Santo te guiou e você vai ter que confessar isso daqui a pouco, contar esse segredo aí, Sim, tá? vou sim. Como foi que você foi guiado pelo Espírito Santo e foi lá em casa e você falou comigo e eu fiquei orando, Senhor, e esse homem? Disse, vai, porque esse homem é ungido meu. Deus falou para mim que tu era um ungido dele. Amém. Agora, a sua pergunta, como é que essa unção moldou a minha vida? Sim. Olha, eu não posso negar, tenho que te dizer. Fica. A unção, ela começa nos corrigindo. A unção, ela começa nos moldando, sabe? Lapidando, né? Vai deixando do jeito que Deus quer. E aí tem um mistério. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu resisto ao poder do Espírito, quando eu resisto à unção. Eu tenho que fazer algo e eu não faço, então eu estou entristecendo o Espírito. Mas quando eu obedeço, então, essa unção, primeiro ela vai nos moldando e ela vai vendo o seu grau de obediência. Por quê? Porque a unção, ela necessita de um ambiente. É como se a unção ela necessitasse de um habitat. Nós somos habitação do Isso, Espírito. perfeito. Então, a unção ela precisa de um ambiente propício para que ela permaneça. Porque a unção ela pode diminuir, a pessoa pode perder a unção, ela pode também aumentar. Nós temos que estar preparados para receber, não é isso? Para receber, para manter. Inclusive, eu quero te dizer algo aqui em primeira mão. Em primeira mão, Ó, nós estamos criando um curso profético do zero. uau, muito legal isso aí. Vamos Curso juntos. profético do zero. Quem tiver interesse pode falar com você que vai estar falando conosco. Tá bom. Vamos Eu sim. posso até, se for o caso, deixar aí o Vamos contato. deixar na descrição para ficar tudo na descrição Isso. fixado O aqui. curso profético do zero. A pessoa vai aprender o profético do início. É o ABC, o beabá do profético. Uau, muito legal isso aí, viu, pastor? Poucos fazem isso aí é muito legal. Ah. É unção de Deus isso aí. É porque assim, eu vou te falar. Você sabe o que é que eu mais amo Não. em fazer a obra de Deus? É quando eu vejo as pessoas sendo O resultado delas, né? isso.
eu vejo elas crescendo, eu vejo elas se desenvolvendo. Isso para mim, sabe o que é que significa? Oh, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de cumprir essa missão. Isso. Porque nós temos um legado, eu tenho hoje 55 anos de idade, e nós estamos numa contagem regressiva. Quem? Um bebê que nasceu hoje, tem um dia de vida, ele já tem uma contagem regressiva. Sim. Mas o que eu quero te dizer é, nós temos uma missão diante de Deus. E nós somos uma continuação de um ministério de Deus na Terra. Que começou com Jesus. Jesus veio, Jesus escolheu seus discípulos e ele comissionou e disse, os sinais seguirão os que crerem. Então, aqueles que crerem... E outra coisa, nesse curso, o profético do zero, nós vamos aprender a buscar a unção, manter a unção, crescer a unção, os 7 tipos de unção. Nós vamos aprender tanta coisa do profético, por exemplo, os níveis de unção. Bem legal isso aí. Os níveis de profecia, como você vai profetizar, como você vai entender a palavra profética, como é que você vai falar, como é que você vai ouvir, como é que você vai entender. Bem legal isso aí. Para depois você profetizar. Uau, muito legal. Vai ser bênção. poderoso. Vai ser bênção Com aí. certeza. E vocês que estão nos assistindo, nós vamos deixar aqui na descrição todos os contatos, redes sociais e o pastor vai criar um grupo, caso necessite, para que você que tiver interesse, né? Sim. Nessa unção profética, em aprender isso aí, você vai estar direcionado através desse canal aqui. Não é isso? Tem mais pergunta aí? Eu gostei. Tem mais uma pergunta bem pertinente para o senhor. Amém. Para aqueles que estão no início do seu ministério, quais sinais pode indicar um chamado para um profeta? Muito bem. Quando a pessoa ela começa a ter sinais sobrenaturais, este é o início do chamado. Por quê? Porque o que é sobrenatural não é natural. Sim. Se você tem percebido em você algo sobrenatural, tipo, eu tive um sonho e aconteceu. Eu tive um pensamento, eu pensei em uma coisa, eu penso algumas coisas e estão acontecendo as coisas que eu estou pensando. Eu não estou falando ainda. Eu pensei tal coisa de uma pessoa da minha família ou de mim mesmo e aquilo aconteceu. Eu pensei isso, aconteceu. Calma aí. Não está natural, né? Tem coisa que existe, eu não conheço, não está natural. Então, o que é que você tem que buscar? O ambiente profético. Você tem que buscar agora o ambiente profético. É um ambiente de ensino profético. Eu tenho que ser sincero. O cristão, ele não é assim, aceitei Jesus, estou na igreja, cruzo os meus braços, eu estou aqui. Não é assim. Jesus crescia na graça e no conhecimento. E mais, uma curiosidade. As pessoas dizem que nós não podemos nos gloriar de nada, né? Mas eu posso dizer uma coisa para você? Pode sim. Deus quer que a gente se glorie de algo, de 2 coisas. E a Bíblia diz isso. Quais são as 2 coisas que Deus permite e quer que a gente se glorie? Isso é forte, esse texto. Está aqui no capítulo Jeremias, capítulo 9, a minha versão é King James, versículo 23 e 24. Eu posso ler? Pode sim, à vontade. Está escrito. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, e nem o rico nas suas riquezas. Mas quem quer se glorie nisto, em conhecer-me e compreender-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto essas virtudes, nas quais tenho grande prazer, assevera o Senhor. Então, há algo para você se gloriar, em conhecer a Deus e compreender. Você sabe quem conhece a Deus? Os profetas. Os profetas. Jesus, ele é o espírito da profecia. Entende? Sim. Porque Jesus, ele dizia, olha, eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu falo, eu ouço do meu Pai. Então, o profeta, ele não fala de si próprio, senão ele não é profeta. Isso. O que é um profeta? Vamos para essa concepção. Sim. O profeta, ele é alguém, ou uma profetisa também.
Temos profetisas, Sim. como a Débora e outras mais. Veja bem, na Bíblia. Um profeta é alguém que fala no nome de outrem que lhe é superior. Uau. Esse é o profeta. Esse é o profeta. Isso aí. O profeta, ele não fala por si mesmo. Ele fala aquilo que Deus coloca no Espírito Santo para ele falar. Agora, Harafoyamas, a palavra profética, ela tem um efeito ministerial, de cumprimento. Primeiro, se você profetiza o que Deus manda, vai se cumprir. E se você recebe... Eu recebi muitas profecias. Porque, na verdade, meu senhor, vou te confessar, eu não queria ser pastor e não queria ser nem profeta. Eu queria cuidar da minha vida e seguir minha carreira. Eu tinha uma carreira empresarial, uma carreira jurídica no Brasil, mas Deus me chamou e eu estou há 28 anos nesse ministério profético. Largou a profissão para servir ao Senhor. Eu não tenho como viver, eu vivo o profético todo dia. Você teve na minha casa, você conheceu minhas filhas, minha esposa, minha família. Sim. Eu vivo todo dia isso. Sim. E eu me considero um dos homens mais felizes da terra. Eu não posso dizer o mais porque eu tenho que respeitar outras pessoas, Sim. que também são de Deus, que eu sei. E eu quero dizer algo. Tem muita gente de Deus nessa terra. É porque a gente só chama atenção aquilo que não é de Deus. É. Mas tem muitos homens e mulheres de Deus, é como Elias disse, só ficou eu. Não, tem mais de 7 mil aí. Então eu sei que tem muitos homens e muitos... E um dos sinais dos homens de Deus, você quer saber o que é? Sim, quero sim. Ele consegue enxergar Deus na vida das pessoas. Uau. Aquela pessoa que é espiritual, mas não consegue valorizar quem é de Deus, esse é um egoísta, ele precisa de um conserto. Por quê? Quem é de Deus nos ouve. Nos ouve. Existe uma comunhão dos santos. Por isso eu disse, você é um homem ungido, um homem guiado pelo Espírito Santo. Só que nós temos guerras. Sim. E essas guerras, elas existem para quê? Nos fortalecer. Isso. Nós buscar mais ainda. Não é isso? E quando você vence, o que é que você sente? Eu posso. Eu posso. Tudo. Naquele que me fortalece. Isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Chose Amas. E a outra pergunta que eu quero fazer, ainda tem mais umas 200, mas vamos pelo menos umas 50 aqui. Você é uma benção. Estou aqui, eu gosto. É bom, é bom. Porque eu não souber, eu posso dizer uma coisa? Pode. Eu pergunto ao Espírito Santo, ele diz. Ele diz, é isso aí. A resposta veio do alto. É, não é? Como você define a unção profética? Em que ela difere os outros dons espirituais? Que lindo a pergunta. Então é bênção, então é ungido. Bênção é aquele lá de cima que nos abençoa. Existe vários tipos de unção e existe vários dons. Na verdade, existe dons e existe ministérios. Tá? A Bíblia fala em Efésios que a Bíblia foi escrita através dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Ou seja, Jesus é a base de tudo. Sim. Né? Sem ele, nada somos e nada podemos fazer. Perfeito. Acontece que Deus envia Jesus. E Jesus diz, eu não falo nada de mim mesmo, mas do Pai. E Jesus diz, eu vos envio o Espírito Santo. Ele não falará nada de si mesmo, mas tudo de mim. De mim. Ou seja, Jesus ele é o centro. O Pai concedeu a Jesus, ele é o único herdeiro de todas as coisas de Deus. E Jesus nos concede o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala da parte de Cristo. Então, Jesus, ele está lá em Efésios capítulo 4. Subiu aos céus, conquistou todas as coisas, acima de todos os poderes e potestades. E através da sua graça, ele repartiu ministérios. Os ministérios, eles não são cargos. Sim. Eles são funções. Ao longo de toda a história, sempre tiveram os apóstolos que não tinham o nome de apóstolo. O que é apóstolo? Etimologicamente, quer dizer, a origem da palavra apóstolo quer dizer enviado. Se eu disser, eu sou um enviado, amém. Você é um enviado. Você é um enviado Sim. de Deus. Então, só que o ministério apostólico, ele é um ministério que ele é para unção de dominação. Por exemplo, tem uma região que não tem igreja. O apóstolo chega para estabelecer aquela igreja. Mas quem é esse apóstolo? Ele é um apóstolo? Ele é um apóstolo espiritual. Sim. Ele pode ser um pastor, um homem
consagrado ao ministério pastoral, que tem uma unção apostólica. Uau. Aí ali ele tem a visão, o poder e a graça para estabelecer o reino. Isso, geograficamente falando, no tempo e no espaço. Mas também ele tem a unção para levantar outros ministérios. O profeta, porque Jesus estabeleceu 5 ministérios. O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de mestre. Isso aqui é necessário para a igreja. Ah, mas eu nunca vi um mestre na igreja. Você já foi à escola dominical? E aqueles homens que estão ensinando ali, aquelas mulheres, são mestres e mestras de Deus que estão ministrando e ensinando as nossas famílias. Isso. Só para dar um exemplo, que às vezes a pessoa não entende. Então, a questão é uma função espiritual. O profeta, por sua vez, o profeta, ele unge reis, o profeta unge sacerdotes. Então, o profeta, ele tem uma unção aonde Deus fala com o profeta. O profeta tem uma missão de trazer uma fala de Deus. Muitas vezes o profeta sente quando Deus se agrada, ele sente quando Deus se entristece, até com ele mesmo. Sim. Porque começa por aí. E aí já é um nível de maturidade profética. Porque não é todo profeta que sente quando Deus se entristece. É preciso maturidade para estabelecer isso. E eu cito alguns exemplos no curso, porque nós chegamos até a maturidade profética. Nós chegamos nesse ponto. Sim. Porque eu tenho 28 anos de intenso mover espiritual dentro do profético. Uau. E eu já tive oportunidade, para a glória do Senhor, de ministrar e as pessoas profetizarem. Até aqui mesmo em Orlando. E a outra pergunta é dentro disso aqui que eu estou querendo saber. Tem uma mentoria, onde a pessoa, no final da mentoria profética, ela profetizou a mentoria de 7 dias, e no 7º dia a pessoa começou a profetizar. Olha só, a pergunta que estava aqui na sequência para perguntar. A unção profética pode ser transferida para outras pessoas? Como esse processo ocorre? Perfeito. A questão, primeiro, a pessoa tem que ser uma pessoa espiritual. Sim. Isso aí é uma base. Já é uma base que ele tem que ter, né? É. Segundo, além de ser uma pessoa espiritual, eu estou falando cristã. A base é Cristo. Sim. Cristo em nós, em cada um de nós. Cristo em vós, como Paulo falou lá em Colossenses 1, 26 e 27. Então, há um mistério de Deus. Então, é possível você ministrar uma unção profética e a pessoa profetizar? Sim. E tem isso na Bíblia? Tem. Paulo, ele impôs as mãos e as pessoas, 12 homens foram batizados com o Espírito Santo e eles profetizaram na mesma hora. Uau. Não só Paulo, mas também em Números, capítulo 11, Deus trata com Moisés e Moisés começa a se queixar que era muito trabalho, era muita gente, e ele estava muito só, a equipe dele estava pequena, era só Arão, Miriam e Josué. E ali, Deus disse, faz o seguinte, Moisés, escolhe 70 homens versados na palavra, sábios, respeitados, e traga até a mim, e venha junto. E Moisés vai. Deus tira do Espírito que está sobre Moisés e derrama sobre aqueles homens. E naquela hora eles começaram a profetizar. Então, isto é transferência de unção. Legal, muito legal. Que é chamada, uma palavra espanhola, não é em inglês nem é português, que é chamada impartição. Show. É a impartição de unção. Chose foi amados. Então, o ambiente profético torna as pessoas proféticas. A impartição de unção vai trazer para a pessoa o recebimento. Agora, a unção que a pessoa recebe, você recebe a unção que você honra. Uau. A unção que você respeita. Porque quem menospreza não recebe.
É, verdade. Então, tem mistérios? Tem. Tem que ser sincero? Tem. Então, a pessoa passa por um processo de conhecimento. Conhecer para poder. Conhecer para poder. Então, primeiro ela vai conhecer pela palavra, e a nossa mentoria é 100% Bíblia. Uau, legal isso aí. E aí, a partir daí, Bem diferente. é Bíblia, oração e unção. Porque Bem a Bíblia está aqui, a oração está em nós e a unção vem de Deus. Isso. A unção, existe uma unção que permanece em nós, é a unção de permanência. O Espírito Santo nos convence, então, está em nós. E existe uma unção que está sobre nós. E isso acontece. Às vezes um ministro, um pregador, ele está pregando, sabe? Sim. E ele começa a ministrar. E aí começa a acontecer coisas. Aí ele diz assim, tu viu aí? Tu viu aí a bênção? Ou seja, ele não sabia. Porque aquela unção não está nele. Está sobre está ele. sobre ele. Isso. E aí essa unção, quando acontece, ele fica... Mas a unção profética, ela tem um direcionamento de Deus tão grande que você está aqui... Aí o Senhor diz, está vendo aquela pessoa? Eu digo, qual? Aquela ali. Sim. Você chama que ela, eu vou batizar ela com o Espírito Santo. E aquele ali vai receber uma unção profética. E aquela pessoa ali, precisa de cura, aquela precisa de libertação, essa aqui. Diga esse aqui que ele tem uma chamada para ser pastor. Então isso é muito lindo. É verdade. Eu posso te dizer uma coisa, Milson. Sim. Se eu nascesse 1000 vezes, eu escolhia ser profeta nessa terra. Aí. Não queria fazer nenhuma outra profissão na vida. Entendi. E se o William Moço dissesse assim, rapaz, eu sou o mais rico do mundo, você quer trocar comigo? Eu digo, não. E eu tenho como inspiração um homem de Deus, Billy Graham, foi convidado para ser candidato à presidência dos Estados Unidos, ele disse, eu não vou me rebaixar. O poder maior não está aqui, está lá, né? Vem de lá e de lá está em nós. Então, assim, na prática, assim, quem conhece a Deus sabe o que está vivendo. Com certeza. E o que vai viver. Amós 3,7. Viu como eu falo tudo Bíblia, né? Eu amo isso. Tudo bem, você ama o que minha faz. origem é essa. Então, assim, eu comecei a ler a Bíblia com 9 anos. Só que eu fui superado pelas minhas filhas. Começaram com... As suas filhas falam tudo. Todo dia tem um versículo bíblico. Cada uma delas tem que falar. Eu falo isso porque eu presenciei isso na casa dele. É verdade. As minhas filhas com 6 anos aí já estão pregando e tudo. Já. Isso é muito lindo. É né? lindo demais. 6 e 7. Pastor, Diga. eu estou muito feliz o senhor estar aqui nesse programa. Está levando toda essa mensagem bíblica, né? Essa unção que Deus está trazendo nesse momento aqui para nós, para o senhor, usando o senhor para que o senhor possa levar essa mensagem espiritual para todas as pessoas. Tem muita gente doente espiritual, passando problemas espirituais e... Esse programa também leva essa mensagem para que as pessoas que estão necessitando agora, nesse exato momento, justamente nessa hora que nós estamos conversando, é justamente que as pessoas estão precisando dessa palavra profética que o Senhor está trazendo. E eu queria te agradecer muito. Mas antes disso, eu queria fazer a última pergunta, antes da oração e antes de uma mensagem que eu quero que o Senhor deixe para as pessoas. Amém. Pode ser? Sim. Há alguma experiência recente que o senhor gostaria de compartilhar, onde a unção profética teve um papel fundamental? Sim. Compartilha conosco. Existe mistérios de Deus que nos move. E você falou algo recente. Sim. Né? Todos os dias nós temos experiências com Deus, que Deus traz coisas sobrenaturais. Mas como eu sou recém-chegado aqui à América, eu estou há 8 meses... Então, a gente já tinha uma experiência de orar por pessoas e ministrar, correto? Sim, correto. Mas tudo nosso tem que ser fidelizado, ou seja, Deus quer autenticidade, verdade. Isso. Eu comecei a orar por pessoas no Brasil, as quais ficaram lá. E ali eu comecei a profetizar e Deus começou a derramar uma unção a essa distância. Então, você imagine você estar no telefone e você orar por uma pessoa... Eu já orava assim no Brasil, eu orava por pessoas até no Paraguai, na África, ou em outros países, na Austrália, e as pessoas sentiam essa presença, na Europa também, e eu orando no Brasil. Mas eu nunca tentei para isso, porque eu estava no Brasil, então eu estava em casa, eu não olhava para isso. Isso acontecia. Mas quando eu chego aqui, eu fui que mudei de lugar, aí isso me chamou a atenção, eu disse, olha aí, só que uma unção mais forte. Porque assim, existe um mistério em Deus. Deus vai te dar unção de acordo com a missão. É verdade. Se a missão é maior, ele vai te capacitar mais. Isso.
Então, Perfeitamente. orar por pessoas em outros continentes e você disser, você vai sentir agora uma unção, um fogo, um poder de Deus em você mesmo, e a pessoa sentir naquela hora, eu digo, o Espírito Santo vai soprar agora aí sobre ti, e a pessoa receber pelo sopro do Espírito na hora, isso para mim é magnífico, é maravilhoso. Que não é sobre você, é sobre ele. Isso. Ele é quem é onipotente, onipresente, Isso. onisciente. E nós temos que entender que Deus nos usa. Você vai dizer assim, O tempo todo. quem está fazendo a obra de Deus? Somos nós. Ele está nos usando a qualquer momento para isso. Salmo 14, versículo 2. Deus olha dos altos céus para os filhos dos homens na terra, para saber quem tem entendimento e o busque. Isso, perfeitamente. Muito obrigado. Vamos na pauta. Muito bem. E a última mensagem esse programa, o intuito desse programa, pastor, é deixar uma mensagem para quem está vindo de outro país, seja Brasil, Europa, de onde for, que quer vir morar aqui nos Estados Unidos. Sabemos que o senhor é um recém-chegado, 8 meses, como o senhor acabou de mencionar, e eu costumo de falar com pessoas que estão aqui há 20 anos, 30 anos, mas eu quero também saber da tua experiência com 8 meses de América, qual a mensagem você daria para essa pessoa que está lá, que pensa em vir para os Estados Unidos? A primeira coisa que eu quero dizer, tenha comunhão com Deus. Antes de vir para cá, eu fiz um jejum de 7 dias seguidos, só de água. Durante 1 mês, 2, 3, 10, 12 meses. Uau. Eu fiz 12 meses de jejum, do dia 1º ao dia 7 de cada mês, Sim. uma semana, tomando só água. Alguém vai dizer, se eu ficar sem comer, isso vai acontecer também? Não, jejum não é ficar sem comer. Jejum é um propósito espiritual. Só que era jejum, oração, palavra, e eu também ministrava. Eu ministrei no Brasil 40 vigílias o ano passado. E eu também fiz uma conferência profética que eu investi $10 mil em uma conferência. Para 1.200 pessoas, só pastores tinha mais de 400. Ali houve batismo com o Espírito Santo, cura, milagre, libertação. Então, o que eu quero dizer, se você é um investidor do reino de Deus, se você é um dispenseiro de unção, você vai ser bem-sucedido e Deus vai te levar para o lugar da bênção. Muitas vezes as pessoas estão no lugar errado, é verdade. Isso. Porque geograficamente Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra onde mana leite e mel. Então, assim, há um poder em Deus para fazer as coisas acontecerem naquelas pessoas que se posicionam de acordo com a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu digo é assim, Milson, nunca perca a oportunidade de colaborar com o reino de Deus. Amém. Se Verdade. você consegue fazer isso na sua vida, você vai ser bem-sucedido. Você e a sua prole, a sua descendência, porque Deus abençoou Salomão por conta de Isso. Davi. Perfeitamente. Belas palavras, palavras que vêm do alto, que Deus Glória a usa. Jesus. Glória a Deus, e Deus te abençoe sempre, te ilumine. E você que está nos assistindo, o pastor agora vai fazer uma oração para todos nós, não só para mim, para as pessoas que estão aqui, mas para você que está nos assistindo. Não é isso, pastor? Isso. Então, quem vem para cá, o que é que eu recomendo? Jejum, oração e leitura da Bíblia. Muito bem. Isso aí. Vamos orar e no final eu encerro o nosso programa. Ó Pai querido e amado Deus, Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da fé. Senhor, aqui neste momento, eu estou com o teu ungido, o Milson, orando e também com as pessoas que estão na audiência desta oração. Eu quero juntar a minha fé com a fé do Milson e de todos que estão nos ouvindo. E eu te peço, Senhor, traz uma bênção dobrada, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, uma unção, um poder e uma graça sobre o teu povo, sobre aquela que clama o teu nome, Senhor, para a glória do nome de Cristo Jesus na terra, e para que a unção, o Rachamanai, que está sobre o teu espírito, venha nos permear, e nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ó Senhor, nós já te agradecemos, e eu te peço, Senhor, traz um momento de cura
de cura na alma, cura no corpo, cura na mente, um momento, Senhor, de libertação, um momento de crescimento espiritual, um momento de prosperidade, um momento de tomada de posse de bênçãos da tua parte, Senhor, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos em Cristo Jesus e nós estamos aqui na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se sinta ungida e abençoada, ungido e abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que unção, hein, pastor? Glória. Unção profética. E quero agradecer demais por o senhor ter vindo aqui, ter trazido essa oração aqui para esse ambiente, para todas as pessoas que estão aqui nesse lugar, nesse building todo aqui completo. Quero deixar um versículo, posso? Pode. A oração, a gente tem uma passagem bíblica lá que diz que quando alguém está orando numa casa, ele toma todo um quarteirão abençoando aquelas pessoas que estão lá. Isaías capítulo 35, é verdade, versículo 1 e 7, está escrito: o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Versículo 7, a terra seca se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de água. Show. Que o Senhor te abençoe e te faça próspero. Onde você colocar a planta do pé, que o Senhor te abençoe. Agora eu quero te fazer um convite. Se você quer mais de Deus, unção, poder e tomar posse das bênçãos de Deus na sua vida, vigília unção profética, sexta-feira de 9 à meia-noite. Pessoal, depois de tanta mensagem bíblica, de tanta unção profética que recebemos aqui nesse programa, eu quero agradecer a você que está aqui o tempo todo acompanhando Mil Sax TV, toda a nossa programação de Mil Sax Cast, de Mil Sax Visita. Quero agradecer do fundo do meu coração. Eu só peço a você que deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar atento a todas as pessoas que estão vindo aqui contribuir com a sua mensagem para levar para você que está aí nos assistindo. Deixa o seu comentário, porque esse comentário é super importante. Prova-se que você está interagindo com o nosso convidado, que você está querendo saber algo mais sobre ele e ele vai estar pronto para te responder. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a você que está dando essa audiência e todo esse movimento de unção profética, pelo menos por hoje, que o pastor está por aqui. Um beijo no coração, até o próximo programa e vamos, se Deus quiser.